Olá, gente, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o professor Margleison. Hoje a gente vai dar continuidade às nossas aulas de história. Nós vamos iniciar um novo capítulo do livro de vocês que fala sobre a América Portuguesa, a colonização. Então a gente vai estudar o processo de ocupação do Brasil pelos portugueses. A gente estudou anteriormente o processo de chamado descobrimento, vamos dizer assim, entre aspas, que foi quando os portugueses encontraram o nosso território. A gente estudou que o Pedro Álvares Cabral foi o responsável por liderar a expedição que trouxe os portugueses para cá. Nelas eles chegaram lá em 1500 e logo que chegou, uma das primeiras coisas que foram feitas foi rezar uma missa e mandar uma carta para o rei dizendo que eles tinham encontrado. A gente vai estudar o processo de ocupação, quando os portugueses trouxeram pessoas para morar. Então, no primeiro momento, a gente vai ter o choque do encontro entre os dois mundos, podemos dizer assim, o europeu com os portugueses e os nativos aqui, os índios. Eram povos, gente, completamente diferentes na cultura, na religião, na forma de ser, na forma de se vestir, tudo era diferenciado. Então, a primeira coisa que a gente tem é um choque de visão. A gente pode especificar esse choque da própria forma de se vestir. Imaginem vocês em 1500 os portugueses olhando para os índios pensando: quem é aquele bando de sem vergonha que está todo mundo sem roupa lá, os índios nas praias? Eles não utilizavam roupas. Do outro lado, os índios olhavam para cima dos barcos e viam os portugueses todo vestido, todo coberto e pensavam assim: quem é aquele bando de doido que está no calor desse tudo vestido? Então, a diferença de pensamento já começa por aí. Diferença de religião, catolicismo com as religiões indígenas. Então, foi um choque muito grande. E esse choque, ele vai se prolongar algum tempo. Os índios vão começar a incorporar a cultura europeia, ou por querer ou por obrigação, e vai ser imposto esse choque cultural para os índios. Então, quando os portugueses descobrem o Brasil, entre aspas, vamos dizer assim, nos primeiros anos após a chegada dos portugueses ao Brasil, o Brasil foi deixado de lado. Eles chegaram, Pedro Álvares Cabral chegou, viu o Brasil, descreveu lá as riquezas que aqui tinham, pegou seu barquinho e foi-se embora para as Índias. Aqui não existia aquilo que os portugueses queriam de imediato, era ganhar a riqueza, o ouro, a prata, a riqueza. No Brasil só tinha a madeira do pau-brasil como fonte de riqueza. Então, num primeiro momento, os portugueses deixaram o Brasil de lado. Nos primeiros 30 anos, o Brasil ficou meio que esquecido. As razões que podem explicar isso. Primeiro, o comércio com o Oriente, o comércio lá com as Índias, era muito mais lucrativo do que vir para o Brasil. Eu falei para vocês que quando o Vasco da Gama foi para as Índias pela primeira vez, o retorno do lucro foi de 1000 vezes o que eles gastaram. Para cada R$ 1 que ele gastava, ele ganhava 1000. Então o lucro era muito grande. O Brasil aparentemente não tinha ouro. Até tinha, só que eles não sabiam, então não se interessaram de imediato. Os índios não praticavam comércio, então não tinham para quem vender. E era preciso investir, gastar dinheiro para explorar a terra do Brasil. Era preciso investir para o barco vir, para começar. Todo negócio tinha que gastar o dinheiro. E os portugueses não queriam, então eles deixaram o Brasil de lado. Nos primeiros 30 anos, os portugueses mandavam para o território brasileiro apenas expedições de policiamento e reconhecimento. Eles mandavam uma vez aqui, outra lá, um barco para ver se não tinha nenhuma pessoa de fora invadindo o Brasil, ou então para reconhecimento. Esses barcos vinham, andavam pelo litoral, nas praias, andavam nos rios que chegam até o litoral para reconhecer, davam o nome de alguns morros que eles iam encontrando, então foram nesse primeiro momento somente isso. Depois da chegada ao Brasil, os portugueses encontraram aqui uma riqueza, vamos dizer que não era a desejada, não era ouro nem prata, mas era uma fonte de dinheiro, era uma coisa que dava dinheiro. Eles encontraram no território brasileiro uma madeira chamada pau-brasil, deram o nome de pau-brasil, e essa madeira vai ser a primeira riqueza que vai ser explorada no território brasileiro. A madeira do pau-brasil, gente, ela é uma madeira que tinha em toda a região
próximo à praia. Toda a região do litoral brasileiro tinha ela, na chamada Mata Atlântica. Ela é uma madeira que no meio dela, no tronco, ela é bem vermelha, quase cor de sangue. Você cortar ela, você vai ver uma parte bem vermelha. Essa madeira era usada na Europa para fazer uma tinta vermelha para pintar os tecidos, pintar roupa. E ela era cara, vamos dizer assim. Não era tão fácil de se conseguir. Então ela tinha um valor lá na Europa que dava para ser feito o comércio. Então os portugueses começaram a explorar a madeira do pau-brasil para extrair essa tinta e assim eles conseguiam ganhar algum dinheiro. Mas assim, os portugueses quando eles chegaram no Brasil, eles queriam ganhar dinheiro, eles não queriam trabalhar. Então, o português ele não queria sair da Europa, vir para cá, trabalhar até se cansar para levar a madeira para lá, não. Os portugueses, quando eles chegam ao Brasil, que eles começam a explorar a madeira, eles queriam apenas ganhar o dinheiro fácil. Então, o que eles fizeram? Eles utilizaram como força de trabalho os índios que aqui moravam. Os índios que eles encontravam no território brasileiro passaram a ser utilizados como força de trabalho. E essa força de trabalho ela foi explorada principalmente a partir do chamado escambo. O que é o escambo? O escambo é uma troca. Eu te dou 1 quilo de arroz, tu me dá 1 quilo de feijão. A gente está fazendo escambo, está trocando alguma coisa. O escambo com os índios era a troca de trabalho. Os índios trabalhavam. Em troca, eles recebiam objetos variados, como por exemplo espelhos, facas, tecidos. Eram objetos que os índios não conheciam. Eram coisas que para eles eram desconhecidas, que podia ser o mais, vamos dizer, besta, mas eles não conheciam, eles trabalhavam, vamos lá, dar um pedaço de espelho. Para o índio, ali era uma novidade, ele cortava 15 árvores por um pedacinho de espelho, vamos dizer assim, e trabalhava feliz, porque estava ganhando uma coisa nova. Uma faca, um tecido, uma miçanga, qualquer coisa que o índio não conhecia servia para fazer esse escambo. Então, no início, o índio trabalhava trocando por objetos. Com o passar do tempo, ele sabia que não foi descobrindo que não servia para muita coisa, ele perdeu o interesse. E aí o trabalho passa a ser, ao invés de troca por objetos, passa a ser um trabalho mais forçado, uma obrigação. Os portugueses passam a obrigar os índios a trabalhar. Essa exploração na madeira do pau-brasil, ela era um direito exclusivo do rei. Toda a riqueza que existia no Brasil era de uso exclusivo da coroa portuguesa. Então toda a riqueza do Brasil era do rei. Só que o rei não queria gastar para tirar essa riqueza. O pau-brasil dava dinheiro, mas ele não queria gastar. Então o que ele fez? Para explorar a madeira do pau-brasil, como ele queria o dinheiro, ele escolhia uma pessoa rica lá de Portugal e dava para essa pessoa o direito dela vir para o Brasil explorar. Um dos primeiros e mais importantes foi um camarada chamado Fernando de Noronha. Ele recebeu o direito de explorar a madeira do pau-brasil. Em troca, ele pegava, explorava, vendia madeira. Ele dava de cada 5 reais que ele, vamos dizer que de cada 5 reais que ele conseguisse, ele tinha que dar 1 real para o rei. Era o imposto que ele tinha que pagar correspondente ao chamado quinto. Então era a exploração, ele tinha o direito de explorar e pagava para os portugueses. Então nos primeiros 30 anos era basicamente isso. Os portugueses não se interessaram. E aí, depois desses 30 anos, os portugueses vão começar a se interessar pelo Brasil. Alguns fatores vão levar a ter esse interesse. Por exemplo, o declínio do comércio com o Oriente. Lá o caminho com o Oriente começou a ser dificultado, principalmente por causa dos muçulmanos. Então esse comércio ficou cada vez mais difícil. Se não dava mais para ir para lá, vamos buscar outro lugar para buscar dinheiro. Então, eles viam no Brasil essa possibilidade. Outra coisa é a ameaça dos piratas. Como eles não vinham para o Brasil, outros países começaram a vir. Caso dos franceses, eles vinham, aproveitavam, negociavam com os índios, pegavam a riqueza e iam embora. Os portugueses começaram a saber, ficaram com medo de perder a terra brasileira. E outro fator que ajudou a esse interesse é que os portugueses iniciaram um processo de transferir, vamos dizer, a obrigação de vir para o Brasil, não do rei,
mas sim para pessoas ricas que quisessem vir para cá. Então eram esses ricos que iriam gastar. E com isso, o rei português decidiu fazer a colonização. O que seria essa colonização? A ocupação da terra brasileira. Trazer pessoas para morar no Brasil. Responsável por iniciar o primeiro processo de colonização, liderar a primeira expedição colonizadora, a primeira grupo de viagem que vinha trazendo gente para morar no Brasil, foi o Martim Afonso de Souza. Gente, aqui o nome dele saiu errado, viu? Lembrando aqui, ó, início de letra, início de nome de pessoas começar com letra maiúscula. Saiu errado aqui na hora da digitação. Então, Martim Afonso de Souza foi o que liderou a primeira expedição colonizadora. Ele trouxe as primeiras pessoas para morar. Entre os primeiros que vieram para cá, estavam os chamados degredados. Degredados eram as pessoas que os portugueses não queriam lá em Portugal. Eram prisioneiros, eram assassinos, eram as prostitutas. E eles foram obrigados a vir para o Brasil como uma espécie de punição. Mas também vieram pessoas para morar. O processo de ocupação seria feito a partir da doação de Seis Marias. O Martim Afonso de Souza ele tinha um direito, ele tinha o direito de dar fazendas, vamos dizer assim, para quem quisesse vir ocupar o Brasil. E como forma de incentivação para as pessoas virem para cá, o governo português adotou o cultivo da cana-de-açúcar. Um produto que a gente vai estudar mais à frente, que era extremamente caro na hora de vender, que era o açúcar. Então, eles usaram a cana como uma forma de incentivar. Você vai para o Brasil, lá você consegue produzir cana, você vai enriquecer. Isso foi usado muito para que essas pessoas viessem para cá. A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. Em 1532 foi fundada a primeira vila do Brasil, a chamada Vila de São Vicente. Fica lá na região da Bahia. Foi a primeira vila que foi criada no Brasil. A gente vai encerrar nossa aula por aqui. Na próxima aula a gente vai começar a estudar esse processo de ocupação a partir das capitanias hereditárias. Então a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem entrar em contato que eu estou à disposição de vocês. A gente encerra por aqui. Tchau, tchau. Fiquem bem e até mais para vocês.